Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, hoje conversando sobre a questão da sexualidade e do amor, não é? Como educar a sexualidade para o amor, o verdadeiro amor. E é essa questão que eu quero passar já agora, imediatamente, para a doutora Raquel, que no bloco anterior nos mostrou aí, vocês perceberam a partir do que as pessoas foram falando nas ruas, na nossa enquete, não é a respeito da sexualidade, do sexo e da genitalidade. A sexualidade como, né, esse todo, essa maneira de expressar, não é? A gente diria, essa energia, essa força maravilhosa que existe dentro de nós. Depois o sexo, gênero, né, masculino ou feminino, e a genitalidade como o ato propriamente dito. Mas, a partir da sexualidade, como educá-la, portanto, para o amor? Quais seriam as pistas, não é, para que as pessoas pudessem tomar e dar os passos? Eu creio que isso também é um tema muito vasto, mas a primeira coisa que os seres humanos necessitam é perder o medo de falar do assunto. Porque os pais não falam de sexualidade com seus filhos, não é verdade? Então, eles ficam à mercê de educações errôneas. Por exemplo, como se disse ali, a sexualidade é a expressão da sensualidade. Não, não é só isso. O seu pensamento feminino pensa femininamente, vamos dizer assim, né? Não existe essa palavra propriamente. E o masculino também pensa e não está ligado só à sensualidade, não é? Então é preciso aprofundar sobre o tema para que as pessoas possam dar essa educação sexual aos seus filhos ou a quem convive. Mas é preciso fazer uma diferença aqui muito interessante. A sexualidade, do ponto de vista biológico, ela existe naturalmente como impulso primário para a perpetuação da espécie. Então, ela é um impulso realmente do nosso corpo, porque a nossa espécie quer perpetuar como qualquer espécie vivente. Mas nós somos seres humanos com psique evoluída e precisamos, então, compreender qual é o sentido da sexualidade na nossa vida relacional. Então, o sentido é a aproximação, a integração, aumentar a confiança, e isso é algo que fica muito distante, porque nós já somos criados de uma forma a duvidar dos homens. Eu estou dizendo nós, mulheres, né? Cuidado com os homens, como se eles fossem exploradores. Então, se entregue facilmente. Isso. Então, existe o desejo de amá-los, existe o impulso biológico de aproximar, mas existe aquela fragmentação interna, mas eu posso, mas eu devo, mas não é, e como que é isso, né? Então, como que se educa a sexualidade para o amor? Primeiro, trazendo tranquilamente, com serenidade, essa sexualidade como assunto, né? E compreender que o ser humano, ele busca o amor, e a expressão da sexualidade é também uma busca. Se o toque físico, eu estou falando psiquicamente, se o toque físico é uma das linguagens de amor, então a sexualidade, ela pode desenvolver de uma forma a que o toque possa ser cada vez mais amoroso, de confiança, de troca, de crescimento. Do contrário, o toque será abusivo. Mas e aqui está uma questão, o Frei Antônio Moser. Tem uma frase assim muito conhecida, que se diz assim: só se ama aquilo que se conhece. Hoje temos percebido que nos dias atuais se procura amar primeiro sem se conhecer. Então vai tendo qualquer tipo de experiência que aparece. Mas essa questão, só se ama aquilo que se conhece, quer dizer, dentro desse contexto de educar, não é, para o amor e pelo amor, é também aí uma questão de conhecimento, ou seja, a gente está falando até de catequese, de aprendizagem. Olha, sem dúvida, Padre Hamilton, é uma pergunta muito importante. Por quê? Muita gente sabe fazer sexo, nem sabe fazer sexo. É verdade. Porque se deixa guiar meramente por impulso. Não conhece a biologia, não conhece a antropologia, o ser humano, na sua multiplicidade de expressões, as múltiplas dimensões da sexualidade. Foi acenado aí na entrevista. Por exemplo, uma é a expressão genética,
outra a expressão do gênero, outra a expressão biológica, Sim. outra a expressão psicológica, outra a expressão afetiva, outra a expressão político-social, de explorar os sentimentos, etc., para alienar o povo, não é? Sexo e droga, deixa o povo tranquilo, não reivindica mais nada. E a dimensão espiritual da sexualidade. Eu acho que esse conhecimento é fundamental. Não basta apenas conhecer o corpo, é preciso conhecer o ser humano na sua totalidade, no seu sentido mais profundo de ser humano, que vai depois bater com o ser divino. Agora, só queria aproveitar o momento assim para dar um toque, não é? Na nossa querida convidada, a doutora Raquel. Quando ela diz cuidado com os homens, nós dizemos cuidado com a mulher, que toda mulher é bomba. Toda mulher é bomba, né? Mas é verdade. Por exemplo, isso verdade. Um preconceito que deve ser derrubado. Devia ser o contrário, né? Não. Você tem que confiar, né? Você tem que saber, eu diria, se aproximar. Isso, saber confiar. E eu gostaria apenas de fazer uma Sim. pontuação. Existem uns testes que nós aplicamos, né, na nossa clínica, e que realmente os homens, a maioria deles respondem: eu creio que a maioria das mulheres não são confiáveis, são interesseiras. E as mulheres também Bom de respondem: dizer. eu creio que a maioria dos homens não são confiáveis. Então é uma desconfiança. Eu disse nós mulheres somos criadas assim, mas eu sei também que os homens são, né? É uma desconfiança diferente, né, de natureza diferente, mas é uma desconfiança sim. E é interessante porque você está percebendo que entre desconfiança de um lado e desconfiança do outro, parece que falta um mediador. Isso. Esse mediador, ele é aquele que é. Aqui não é só uma questão de discurso religioso, mas essa falta desse mediador que nós, do ponto de vista cristão, entendemos como aquele que é a verdade, o caminho, a vida, o amor, é que faz com que não só haja uma desconfiança, mas uma separação contínua e é cada um querendo só aproveitar o que o outro pode oferecer, mas sem compromisso nenhum, não é? Isso tem que ser pensado. Mas deixa eu... já nós vamos às ruas também, perguntar ao nosso povo a respeito da educação para o verdadeiro amor com relação à nossa juventude, que é tão atingida, não é, para essa realidade. Mas deixa eu fazer memória aqui de uma coisa interessante, doutora, porque os romanos diziam que a história é sempre a mestra da vida, não é? Então a gente aprende com a história coisas boas e verifica as que não foram tão boas. E dentro dessas que não foram tão boas, se a gente olha com uma certa criticidade, a gente repara justamente que a boa parte da queda de determinados impérios se deu justamente através de um desregramento sexual. A gente repara, por exemplo, a Grécia, não é? E toda a vivência da mesma, o que entendiam como certo, que depois foi ocasionando algumas quedas, Egito, o próprio Império Romano e assim por diante. Acho que seria interessante a senhora fazer uma colocação a respeito dessa questão do desregramento sexual, que é um pouco a ignorância do que seja o verdadeiro sentido, e dessas decadências, tanto de civilizações como hoje de pessoas, de famílias, não é? Sim. Então, como eu disse, como o sexo, né, a sexualidade, melhor dizendo, ela é um impulso biológico primário, muitas vezes ele é feito de uma forma a não envolver nada da psique, a não envolver nada de aspectos espirituais e, portanto, fica assim, muito abusivo, né? E sexo não é abuso e também não é serviço prestado, não é? E quando se perde o limite, o ser humano tem essa questão da perda do limite em várias áreas da sua vida. A perda do limite, em primeiro momento, ela pega justamente os impulsos primários. Né? Nós temos vivido aqui uma outra perda de limite muito grande, que é com relação à alimentação. O nível de obesidade